passar para vocês algumas informações aqui, o porquê que nos levaram a escolher esse tema tão importante para essa reunião. E o sucesso de público, eu acho que dispensa qualquer outro tipo de comentário, né? Segundo o GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, 52% dos empreendedores são mulheres, isso na região Nordeste e Sul. Então, existem algumas regiões aqui no Brasil onde nós temos mais mulheres empreendedoras do que homens empreendedores. Chamar a Sônia, por favor, Sônia, para compor o palco aqui juntamente conosco. Um outro indicador muito interessante, que no começo até engraçado, mas eu acho que e tem muito a ver a hora que você entra bem, né, no detalhe dele, ficou comprovado com pesquisas que empresas que começaram com mulheres sócias, elas duram mais do que empresas fundadas por homens. Isso tem a ver, acredito eu, com intuição, com empreendedorismo, enfim, vários motivos, mas é fato. Então, mais uma vez, a mulherada aí tá de parabéns, né? Em 33% dos casos, as mulheres preferem atividades ligadas ao comércio varejista. 20% investem em alimentação e 12% na indústria de transformação. Acho que esse é um outro dado interessante também que eu quis trazer para vocês aqui, né? Agora, muito mais importante do que isso, depois que nós chegamos nessa meta, né, de criar um evento Mulheres Empreendedoras, foi na escolha do nome dessas 4 mulheres, que eu não tenho dúvida nenhuma, e afirmo aqui, 4 mulheres que estão ajudando a transformar a história do nosso país, cada uma no seu setor, cada uma com o seu estilo, cada uma da sua forma. Então, queria agradecer aqui a Carolina, a Carol, nossa palestrante de hoje, a Cristiana Arcanji, que já esteve conosco aqui, tem uma baita história empreendedora, que vai contar detalhes para a gente também, a Lala Rude, que tem quebrado aí todos os números, né, Lala, em relação a blogs de moda, e tem mostrado uma nova forma de empreender para essa geração que vem vindo aí de mulheres empreendedoras, e a Sônia Regina com uma história fantástica na Dudalina. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês 4 aqui. Tenho certeza que nós teremos uma noite muito interessante. O formato tem a cara do nosso grupo, assim, o formato mais bem informal, onde cada uma das palestrantes falarão aproximadamente 20 minutos, cada uma delas, e no final nós abriremos para perguntas, né, e respostas. Vocês receberam na entrada um papel e caneta, então eu peço, por favor, para vocês, durante as apresentações, mandarem para as meninas que estão em torno do teatro, as perguntas que elas vão mandar para mim aqui, e nós, no final, iremos mediar essas perguntas. O mais importante, né, é escutar essas 4 histórias aqui. Antes de a gente começar o evento, eu quero só passar 2 programas e projetos do CJE. Nós faremos a nossa rodada de negócio no dia 7 de maio, próximo. Uma oportunidade para vocês participarem através das suas empresas aqui, e empreenderem e gerarem negócio. Todos os nossos eventos são gratuitos. E a próxima reunião ordinária, tão especial quanto essa, nós teremos a honra de receber o Mohamed Yunus, Prêmio Nobel da Paz de 2006, uma história fantástica, o criador do banco de microcrédito, enfim, é mais um que vem transformando o mundo aí e criando novidades. Pessoal, era uma rápida fala, vamos ao que interessa. Vou chamar a Carol, que vai ser a primeira palestrante hoje aqui para contar a história delas. Boa noite a todos e a noite promete. Obrigado. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje, receber esse convite incrível da Fiesp, do CJE para falar ao lado de mulheres. Tá perfeito. Falar ao lado de mulheres tão incríveis como a Sônia, a Lala, a Cristiana. É uma super felicidade estar aqui hoje. E onde é que está o... Meu nome é Carolina e eu sou fundadora do Finanças Femininas. Nós somos o primeiro site do Brasil a falar de dinheiro só para mulheres. E eu queria contar para vocês um pouco da minha história e por que eu estou aqui hoje, mas, no fundo, o meu grande objetivo é fazer com que as mulheres passem a olhar cada vez com mais carinho para esse assunto financeiro e saber que tem um lugar para elas
para conversar com elas na linguagem delas, das questões delas, só sobre isso. Bom, eu vou falando. Eu sou jornalista. Além de jornalismo, eu estudei relações internacionais. Passei um ano em Paris estudando economia, finanças, relações internacionais. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na Agência Estado. Onde eu me especializei na cobertura econômica e financeira. Carol, aí formal, mas nem tanto, né? Tem que funcionar a apresentação, hein? Queria pedir, por favor, viu, Pamela, como é que... Para que lado? Ponto? Vamos ver se agora... Tá perfeito, obrigada. Foi. E eu me especializei nessa cobertura econômico-financeira. Depois eu saí de lá, eu queria uma experiência diferente, algo novo. Eu fui para Singapura trabalhar com comunicação corporativa, passei um tempo lá, voltei para o Brasil, trabalhei em agências aqui nisso, mas eu sempre tive vontade de empreender. A minha família é de empreendedores, mas eu acho que para empreender não basta só ter uma vontade, um desejo, eu acho que você tem que ter um sentido. E eu procurei, durante muito tempo, algo que fizesse assim realmente meu olho brilhar e que me desse a vontade, esse desejo de parar o que eu estava fazendo para começar uma atividade empreendedora. Nesse meio tempo, eu estudei muito, parei muito para pensar, ver quais que eram os meus grandes interesses. E eu sempre gostei muito de todo esse lado financeiro, mas da comunicação também, ligada com tecnologia. Eu comecei a parar para pensar que poderia ter uma oportunidade ali. Então, estudei muito, vi muito mercado no Brasil, mercado fora, e o que foi me caindo a ficha é que tinha um nicho de mercado que não estava sendo explorado, que era esse de falar de finanças só para mulheres. Mas não era só isso. A questão maior era o seguinte, não tinha ninguém falando com essas mulheres e existia uma necessidade real para falar disso com as mulheres. Elas estavam querendo e não tinha um canal que falasse as questões delas na linguagem que ela precisava. Então, foi isso que me deu o grande impulso para começar o site. Meu site é jovem, a gente está no ar faz 5 meses, tem sido uma história muito bacana, mas eu queria conversar com vocês hoje, principalmente assim, a pergunta que mais me fazem é por que mulheres? Por que você vai falar só com mulheres? Finanças não é para todo mundo? Eu acredito que tem um lado que sim, é para todo mundo, mas tem outro que não, que tem questões financeiras que são específicas para a mulher. Tem questões que todo mundo vai lidar em algum momento da vida, direto ou indiretamente, da fatura do cartão, a um empréstimo, a um financiamento, a um investimento, mas tem questões que são realmente só da mulher. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho, um panorama, um retrato da mulher atual, que foi o que me estimulou a fazer o site. A mulher, a gente brinca que ela é uma super-heroína, porque ela é quem cuida, o principal cuidado da casa, dos filhos, do marido, ela trabalha, ela vai na academia, ela quer estar linda, ela quer ter tempo para as amigas, ela quer ter tempo para si. Então, ela tem muita atividade que ela faz, tudo junto ao mesmo tempo, e, por outro lado, ela tem muito pouco ajuda. Tem uma estatística que foi compilada pela Abril, que diz que a mulher gasta, em média, 23 horas por semana nas tarefas de trabalho doméstico. Dos homens, esse tempo é 5 horas. Então, você imagina, tem um desequilíbrio aí, tem algo que a gente precisa, de alguma forma, encontrar um jeito de trabalhar. E você pensar, você ouvir alguém contando, nossa, o marido da fulana fez o jantar ontem, ou então, o meu marido levou os filhos, as crianças para a escola. Isso, você não ouve uma mulher falando, gente, ontem eu larguei tudo, fui levar meu filho no médico porque ele estava doente. Isso é a regra, não é a exceção. Então, ela é o principal suporte da vida familiar em casa. A mulher é também a responsável por quase 40% dos domicílios brasileiros. Gente, isso é quase metade do país em que ela ou ganha mais do que o marido, ou não tem... Obrigada. Ou não tem um marido na jogada. A responsabilidade só está crescendo, e ela só está crescendo no mercado de trabalho, com cargos cada vez mais altos, com salários também cada vez maiores.
E ela é responsável por 80% a 90% das decisões de compra da família. Não estou falando aqui do supermercado ou da escola dos filhos. Gente, quem é casado sabe, se a mulher não gostou do carro, o marido não compra. Certo? Se ela não gostou do apartamento, não gostou da localização, ele não compra. Ela que está por trás das grandes decisões da família. E tem uma questão que as famílias brasileiras também estão mudando. As pessoas estão casando cada vez menos, o número de uniões estáveis cresce e o número de divórcios está crescendo de uma forma muito rápida. Então, muitas vezes, ela acaba ficando sozinha, tendo que cuidar, tendo todas essas responsabilidades. Ela também está cada vez mais preparada. Ela tem, em média, 1 ano e meio a mais de estudo do que os homens. Hoje em dia, 60% da população feminina é mulher, composta por mulheres. Nós já somos maioria nas faculdades, nos mestrados, nos pós-doutorados. Então, essa mulher está cada vez mais preparada, a renda dela está crescendo cada vez mais rápido, de uma forma muito mais acelerada do que a dos homens, só que ainda existe muita diferença salarial. Esse dado do IBGE é oficial, que o salário da mulher é geralmente 30% menor do que o do homem. Aí as pessoas me perguntam, né? Puxa, mas isso é verdade mesmo? Você já viu alguém que ganha menos do que um homem no mesmo cargo? Como é que funciona isso? Isso aconteceu comigo. É uma anedota, não é um grande caso para você exemplificar, mas quando eu tive meu primeiro estágio, estava lá, eu era a primeira estagiária, trabalhando super animada. 6 meses depois, contrataram um novo estagiário, eu fiquei super feliz, ia ter alguém para dividir o trabalho. E aí eu descobri que ele estava ganhando 50% a mais do que eu. A base era pequena de comparação, meu salário era baixo de estagiária, mas ainda assim essas coisas acontecem. E tem muitos estudos que mostram que, na realidade, as mulheres não negociam o salário. Elas não pedem para ganhar mais. E também, além disso, assim, os homens tendem a ser promovidos com base na promessa. Bom, aquele cara vai mudar aquele departamento, aquela área, vamos promovê-lo. A mulher não, a mulher é com base no que ela já realizou. Então, também tem um desequilíbrio que a gente precisa tratar de alguma forma. E essa é a mulher que vai chegar em casa, que trabalha pra caramba, que está super preparada e vai ter que cuidar do segundo e do terceiro turno com o marido, casa e filhos. Então, uma vez eu entrevistei uma executiva do mercado financeiro, ela me contou que ela trabalhava meio período de casa. Você fala, que sonho, né? Como é que você conseguiu isso? E aí eu fui descobrir a verdade, que, na realidade, ela dormia 4 horas por noite. Ela levantava super cedo para conseguir ler os jornais, depois levantava as filhas, arrumava, dava café, levava elas para a escola, era a primeira a chegar no escritório. Se não tivesse nenhuma reunião à tarde, ela podia ir para casa, trabalhar de casa. E aí chegava a hora do banho das filhas, o jantar com o marido, ficar vendo um filme, batendo papo. Na hora que o marido ia dormir, ela voltava para o escritório dela e na casa dela e continuava a trabalhar, se preparando para o dia seguinte. Então, o preço é muito alto que elas estão pagando. Com tudo isso, não é de espantar que o que a mulher hoje mais quer e o que ela define como sucesso é conseguir equilibrar tudo que ela tem no prato hoje. Não é uma sala, não é um salário, um cargo. É conseguir lidar com tudo que ela já tem hoje. Então, o que eu trago, a minha preocupação é muito... Isso aqui não é conversa. Essa Carol, mulher, ela vive... Carol, licença, só um minutinho. Claro. Queria anunciar nosso presidente aqui. Obrigado, Paulo. É, Carol. Presidente, só um comentário. Ontem foi aniversário da Carol e ela está grávida. Então, 2 notícias. Obrigada. Por favor, Carol, desculpe. Então, essa mulher, que como eu, ela vive num ambiente corporativo hostil, ela tem uma série de dificuldades, ela ganha menos do que os homens, ela cuida de tudo, e faltava uma orientação específica para ela, de finanças. Então, essa foi a proposta que eu tenho e o desejo que eu tenho de realmente poder fazer esse trabalho com a mulher.
Essa pesquisa foi feita no final do ano passado, que mostra que 40% das mulheres não investem nada o seu dinheiro. Gente, isso quer dizer que elas estão perdendo poder de compra ao longo do tempo, porque a inflação come o ganho real dela, o juro está baixo, ela não tem como ter um rendimento fácil e ela não sabe o que fazer. 75% delas assumiram que têm dificuldade de entender os vários tipos de investimento. E isso é uma coisa que eu vejo muito no meu dia a dia. Uma vez eu recebi um e-mail de uma leitora falando que ela tinha muita vontade de investir o dinheiro dela, ela tinha um dinheiro guardado, mas que ela sabia que ela não podia deixar na poupança, porque senão ela ia perder dinheiro, e ela tinha medo de investir em ações. Gente, ela foi do extremo mais básico do mercado financeiro a um dos mais arriscados, sem perceber que tinha todo um universo de opções no meio do caminho. Então, é justamente com esse tipo de desafio que eu lido no meu dia a dia. O nosso site é super jovem, o nosso número de acessos é muito menor do que o da Lala. A gente tem, de alguma forma, atingido hoje cerca de 30 mil leitoras que são muito fiéis, que voltam para o site quase todo dia e mandam e-mails e mandam perguntas e realmente se abrem para a gente. Então, tem uma leitora que uma vez me escreveu contando exatamente quantas parcelas de dívidas em todos os tipos de endividamento diferentes que ela tinha. Do empréstimo que ela tinha tomado do namorado, ao financiamento da casa, ao consórcio. Ela abriu, literalmente, a vida financeira dela inteira comigo, de como é que eu faço? Me ajuda. E o que eu estou falando, assim, o objetivo do site não é dar os 6 passos para ficar rico em um ano, que eu também queria saber quais eram esses 6 passos, nem dizer a ação certa para você investir. Nosso objetivo é muito mais ajudar essa mulher a olhar para o dinheiro dela com carinho e pensar de que forma ela pode ganhar mais, gastar melhor, poupar, começar a investir. É esse o meu grande objetivo do dia a dia. E elas têm respondido de uma forma muito, muito bacana. Então, eu brinco que eu tenho a caixa de entrada de e-mails mais legal do mundo, porque todo dia vem um e-mail de uma leitora, outro dia chegou uma contando que, depois que ela tinha visto o site, ela começou a ler todos os dias, ela começou a mudar os hábitos, e ela disse que ela tinha conseguido se livrar de 80% das dívidas dela. Eu fui dormir muito feliz aquele dia. Eu falei assim, eu estou fazendo o meu trabalho direito. Eu acho que é um trabalho, no fundo, educativo, muito inicial, mas que a gente está tendo resultados já concretos que eu consigo ver, que, aos poucos, a gente consegue mudar a vida das pessoas, trazendo mais conhecimento. O que eu sinto muito é que tem uma barreira com tudo isso, com relação a dinheiro. Que os homens que elas sentem que mulher não entende de dinheiro, que não é assunto para mim. O mercado financeiro é um mercado muito mais masculino. Esse livro foi publicado agora, recentemente, da autora de um dos principais blogs de economia dos Estados Unidos. E a tese dele, que ele defende, é que as características que tornaram Warren Buffett o investidor o melhor investidor do mundo são características femininas, que a mulher é mais paciente, ela estuda mais o que ela está fazendo, ela é mais avessa ao risco, ela pensa mais no longo prazo. Essas são todas características que, de fato, são femininas e que caracterizam um bom investidor. E aí, como é que você vai falar para essa mulher que ela não entende, que ela não sabe, que ela não consegue? Quem é que vai falar para mim? Você tem uma empresa, você tem uma startup de 5 meses, não é hora de se engravidar. Quem é que vai botar um limite nessa mulher? Eu não estou vendo, e o legal é, não tem limite. Então, é isso que eu tenho sentido muito no dia a dia, é um trabalho enorme, não tem fim de semana, nem feriado, Páscoa, Carnaval, sono de gravidez, tudo isso fica num segundo plano, porque, no fundo, o que eu sinto que eu tenho é de fato, uma missão de como é que você consegue ajudar essas mulheres.
Eu vejo que elas estão ainda muitas esperando o príncipe encantado, que vai cuidar delas, que vai protegê-las. E isso continua até hoje. Ela ainda tem a sensação de que um dia ela vai encontrar, a esperança, né, que um dia ela vai encontrar um homem para cuidar de tudo para elas, e eles são educados também e preparados para cuidar disso. Isso é injusto porque você acaba colocando uma pressão enorme nos meninos de que eles têm que ser os provedores, que marido bom é aquele cuja esposa não precisa se preocupar com dinheiro, e delas é o eu não preciso cuidar disso. Meu marido vai ver para mim, meu pai, meu irmão. Eu ouço muito isso. E aí, até agora, eu estou falando muito, no fundo, do lado negativo, chato da coisa, mas o que eu acho mais legal, no fundo, é o lado positivo, que é a gente não sabe o prazer que é, a liberação que é você assumir, de fato, o controle da sua vida financeira e você poder fazer as suas próprias escolhas. A partir do momento que você deixa isso para outra pessoa, você está perdendo o poder de fazer escolhas. Quando você assume, é um poder, é uma liberdade. Você faz o que você quiser com a sua vida. Você falar de dinheiro, pode ter gente que acha chato, sem graça, tabu, mas fazer um planejamento financeiro nada mais é do que você fazer um planejamento para a sua vida. Você passa a escolher exatamente que tipo de vida você quer levar. E é esse tipo de poder que eu gostaria de poder ajudar algumas mulheres a atingirem. Então, esse é o grande objetivo do meu site, no fundo. Depois, vocês vão estar abertos para perguntas. O meu site é esse, finançasfemininas.com.br. O meu e-mail está ali embaixo. Não sei se dá para ver, é carolina@finançasfemininas. Vou adorar receber as perguntas de vocês, os comentários, as dúvidas, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Carol. Paulo, quando você sugeriu que fosse criado o CJE, você falou para a gente sempre lembrar do espírito jovem, né? E você conhece mais do que ninguém o nosso grupo. E esse evento ele tem um formato jovem. Então, ele é um evento, né? O pessoal está acostumado, mais informal, onde nós temos hoje as 4 palestrantes, né? Que você conhece. Então, nós vamos agora para o segundo painel, com a Cristiana Arcangeli. A Cris já esteve com o CJE, isso nós estamos falando 4 anos atrás. Mas quando nós fizemos o convite, eu falei para a Cris, você fez tanta coisa, né, nesses últimos anos, que você vai ter muito mais coisa para contar para todo mundo. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença e agora é com você, Cris. Obrigado. Será que está funcionando? Esse aqui? Tá. Boa noite, pessoal. Ixi, está tudo dormindo, né? Boa noite. Agora sim, eu estou ouvindo um monte de mulheres. Aliás, o que aconteceu? Isso não foi eu não, viu? Isso é ele. Acho que era para me apresentar. Bom, obrigada, Paulo. Obrigada, Silvia. Parabéns pela iniciativa. Eu estou super feliz de ver aqui a casa cheia. Um monte de mulheres empreendedoras nascendo. E se a gente puder, tenho certeza que a Carol e a Lala e a Silvia e eu, se a gente puder colaborar de alguma forma, trazendo vocês para esse lado daqui, que é muito legal, é isso que eu quero fazer. Então, vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou italiana, não gosto de ficar aqui atrás, eu gosto de andar, gosto de me mexer. Vamos lá. Será que alguém consegue colocar a apresentação aí? É isso aí. E essa sou eu, uma dentista que virou shampoo, escreveu alguns livros, virou multimídia, e agora eu lancei os Aliméticos. Então, essa daí é um pedacinho da minha história. Vamos lá. Tem alguém que muda? Para mim tem, né? É isso aqui? Fala que eu vou ter que fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu vou dar para a Natália. Ó, Santa Natália, muda para mim. Eu não consigo. Vamos lá. Brasil. Olha, quando eu comecei, o Brasil era o país do futuro. Todo mundo dizia, um dia o país vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E eu estou tão feliz,
porque eu estou vivendo o país do futuro, que é agora. Essa é a nossa vez. O Brasil é a bola da vez. Tudo acontece aqui, é moda, para onde a gente vai, qualquer coisa que a gente faça, qualquer produto que a gente lance, as modelos brasileiras, a comida brasileira, o Rio de Janeiro, com todos os eventos que nós teremos nos próximos anos. Então, o Brasil é a bola da vez. E esse é o momento da gente aproveitar. Foi tão difícil, né, anos atrás, com a economia instável e tudo aquilo, fazer acontecer, e a gente conseguiu. Imagina agora a oportunidade. Então, é essa aí, nós temos que aproveitar. Vamos lá. Vou contar um pouquinho para vocês, Natália, aí. A minha primeira empreitada. Eu tenho algumas. Essa foi a primeira. Foi a Fitoervas. Eu, justamente, comecei em 86, no meio do Plano Cruzado. Eu passei por 7 planos econômicos, 3 mudanças de moeda, 3 vezes tiraram 3 zeros. Eu nem lembro mais como é que chamava o dinheiro naquela época. Mas eu acho que foi uma ótima escola, porque eu aprendi um monte de coisas. Aconteceu lá o nosso plano da Zélia, né? Um belo dia eu acordei, eu tinha 600 funcionários numa fábrica enorme, e eu tinha R$50 no bolso. Eu falei, bom, e agora? Como é que eu pago água, luz, telefone e faço essa empresa funcionar? Então, acho que você passar por essas coisas que eu passei, e muitos empreendedores passaram naquela época, acabou deixando a gente escolado para aguentar. E aí a gente aprende que a gente precisa persistir, né? Que as ideias acontecem, que a gente precisa acreditar nas nossas ideias e persistir, porque nem sempre é fácil. A Fitoervas era isso aí, foi uma marca de cosméticos que começou num nicho de mercado, um shampoo natural, não tinha nenhum shampoo natural na época, e a gente lançou várias coisas novas, porque eu acho que, se você quiser começar um negócio, ainda mais hoje em dia, precisa ter muita inovação e pioneirismo. Copiar o que tem por aí, fazer uma marca Me Too com as outras que já existem, eu acho que é um caminho errado. Tem tanta ideia boa, vamos investir nessas ideias. Aqui, eu experimentei isso. Eu lancei o primeiro shampoo sem sal, a primeira tampa flip-top, né? Parece maluquice falar isso hoje, né? Que antigamente a gente tinha que desatarrachar o shampoo com uma mão, segurar o shampoo na outra e aí lavar a cabeça. Como? Tão óbvio que precisava que a tampa fosse flip-top. E aí, a gente fez uma tampa flip-top. Mudou vários nomes, coisas novas. Como é que chamava mesmo? Chamava banho de creme. Aí eu lancei a máscara de cabelo. Chamava condicionador de cabelo, chamava creme rinse. É isso mesmo. Creme rinse. Eu falei, não, esse nome é muito feio. Aí lançamos o condicionador de cabelo. E assim foi. Só que eu não tinha um tostão, né, para fazer publicidade, porque eu comecei esse negócio aí com $16 mil que eu vendi minha cadeira de dentista e comecei essa história. Eu falei, bom, como é que eu vou arrumar dinheiro para fazer publicidade? A publicidade é super cara no Brasil até hoje. Eu sempre falo isso para ver se alguém escuta e muda essa história. E aí, falei, bom, vou ter que investir em eventos, e aí investi em um, em outro, até que eu acertei com o Fitoervas Fashion. Foi um evento que a gente criou, que foi um evento que lançou 60 novos estilistas no Brasil, criou a Semana de Moda. Com ele veio o primeiro prêmio de moda do Brasil, que é o Fitoervas Fashion Awards. E a gente lançou um monte de coisa. Até a Gisele Bündchen ganhou o prêmio nesse Fitoervas Fashion Awards. Várias coisas começaram lá. E esse evento foi muito importante, porque ele foi um institucional de marca muito forte para a Fitoervas. Vamos lá, próximo. Então, é isso aí. Era um desafio começar qualquer coisa no Brasil naquela época. Mas, se você quer ser empreendedor, precisa ter disposição para desafio. Próximo. A minha segunda empreitada. Bom, Fitoervas estava indo muito bem, obrigada, eu queria lançar uma linha de creme. Mas creme já é um negócio mais difícil, né? Mulher não gosta de creme naquela época. Hoje já não é mais assim, mas naquela época, um creme brasileiro de uma marca que ela não conhecia muito bem. Vou ter que fazer um produto internacional, e comecei a pesquisar, viajar pelo mundo para achar uma marca internacional que pudesse me dar o know-how para lançar o produto. E aí o Collor abriu a importação. Eu fui lá para a França, com o meu francês, que era, na época, macarrônico, sentei na frente do cara da Clarins e falei, olha, eu quero distribuir Clarins no Brasil. Ele falou, mas quantos pontos de venda você tem? Falei, 3. Ele falou, um país daquele tamanho só tem 3? Falei, é. Como é que é o imposto? 85%. Tinha 77% de IPI e 25% de CM, fora os outros todos, né? Então, era assim, uma coisa quase impossível. Mas o cara falou, olha, tudo bom, deixa essa maluca aí tentar, a gente, pelo menos, protege a marca no Brasil. E foi a melhor coisa que ele fez, porque depois de Clarins eu trouxe um monte de outras marcas, a gente foi o maior distribuidor de marcas internacionais do Brasil,
com 28 marcas. E o Brasil entrou no mundo do cosmético internacional. As pessoas começaram a conhecer essas marcas, conhecer os produtos, e as marcas se interessar pelo Brasil. Hoje a gente vê, né, tantas lojas por aí. E aí, por causa desse negócio, veio o segundo negócio, o terceiro, aliás. Vamos lá, o terceiro. Desculpa, esqueci de falar. Oportunidades, né? Então, essa foi uma oportunidade. O cara falou que abriu o mercado, eu já catei o avião e fui. Então, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa, ficar atento às oportunidades é super importante. Vamos lá, vem o próximo negócio, que foi a Fitar. Eu tinha as marcas internacionais, mas ia vender aonde? Lembra que eu falei que eram só 3 pontos de venda? Como é que eu ia fazer? Então, a gente criou a primeira rede de perfumarias no padrão internacional, que hoje parece incrível, mas na época não tinha nenhuma loja com essa cara. E aí eu fiz meu primeiro grande erro na minha vida. Criei essa loja, toda feliz da vida, resolvi fazer uma franquia. Óbvio, eu tenho que crescer as lojas, porque eu tenho as marcas, eu preciso vender as marcas. Na verdade, o meu negócio mesmo era vender as marcas, não era o varejo. Então, falei, nada melhor que a franquia, né? Vou crescer rápido e tal. Contratei o Marcelo Scherto, que era o melhor da época, e continua sendo, aliás, sou fã dele. E falei, Marcelo, como é que eu vou fazer? Vamos sentar aqui, fazer um business plan e tal. Quando eu terminei o business plan, ele olhou para mim e falou, esse negócio não vai dar certo. Eu falei, como vai dar certo? Não vai dar certo, Cristiana, a franquia, você tem que ser dono de todos os produtos que tem na loja. Se você tiver que dividir isso e distribuir isso com outros fornecedores, essa história não vai dar certo. E, a essa altura, eu já tinha outros importadores oficiais no Brasil. A própria L'Oréal tinha filial aqui, já vendia para as lojas, a RR já existiam, outros, etc. E eu, boa italiana teimosa, falei, não, vou fazer porque esse negócio vai dar certo. Resultado, abrimos uma rede com 25 lojas, e 16 eram franquias. E, obviamente, eu chegava na loja, mandava arrumar a prateleira de um jeito, arrumar os produtos, etc. E tal, virava as costas, o cara ia lá e fazia o que ele queria. Porque, se eu não vendesse para ele, ele comprava de outro. Um dia eu tive que chegar para o Marcelo e falei, você tinha toda a razão, esse negócio não dá certo. Comprei algumas lojas de volta, desmontei a coisa. Então, errar, gente, faz parte. Muitas vezes a gente erra num negócio. Só que tem que errar rápido. Não pode ficar persistindo no erro. Eu errei, mas eu errei muito rápido, corrigi meu caminho e a coisa andou. Vamos lá. Aí, o que aconteceu? Eu tinha vendido a Fitoervas, né? E tinha só a PH Arcangel nessa época. E eu tinha um non-compete de 7 anos. Então, eu não podia fazer shampoo, que era o que eu mais gostava de fazer, e não podia criar produto, que é o maior tesão da minha vida, criar produto. E não podia criar produto. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer uma outra coisa, trabalhar em outra coisa, enquanto esse meu non-compete não acaba. E aí criei a fábrica, que era até hoje ela existe, é uma empresa de comunicação. Então, aí, embaixo disso aí está tudo, assim, os livros, os programas de televisão, o meu site, que é um portal de beleza e bem-estar, que, aliás, acho que foi o primeiro nisso, e todas as outras coisas que eu faço estão embaixo da fábrica. E aí, graças a Deus, terminou meu non-compete, dei pulos de alegria, e aí fui para o meu próximo negócio. Deixa eu falar disso. Olha, não existe, num país como o nosso, uma empresa existir se ela não tiver um braço social. Eu sempre falo, toda vez eu falo para incentivar as pessoas, que se você está dando emprego, se você está gerando dinheiro e receita, a coisa mais importante é a gente investir alguma coisa, uma parte desse dinheiro, num trabalho social e cuidar do meio ambiente. Porque, se a gente não fizer isso, já a gente não vai encontrar o Brasil que a gente quer mais para frente para os nossos filhos. E esse trabalho socioambiental eu fiz e social eu fiz com a Fitoervas na época da fundação do índio. A gente tinha uma fundação de proteção ao índio brasileiro. Então, parte da renda dos produtos que eram com ingredientes da Amazônia sustentavam essa fundação, e a gente ajudava os povos indígenas a se emancipar. E depois, nessa parte de comunicação, com o Stream Makeover Social, que era um programa de televisão que colocou 2.000 crianças de volta na escola. Vamos lá. Acabou o non-compete, graças a Deus. Então, era já uma mulher livre, independente, vou fazer um outro produto. E aí surgiu a E Cosméticos. A E era um passo à frente da Fitoervas. Ele era um produto de base natural e os ingredientes eram orgânicos. Então, uma performance profissional, sem sal, as embalagens eram diferentes. Até hoje, né, se você pensar, quase todas as embalagens de shampoo e condicionador são iguais, uma virada de ponta cabeça, outra de ponta cabeça para cima.
Eu falo, por que tem que ser assim, né? Vamos fazer uma coisa diferente, onde eu, que já não enxergo muito bem, se eu confundo no box do chuveiro, não sei mais qual que é o shampoo e o condicionador. Então, se o frasco for diferente, vai dar certo. E deu, viu? Esse negócio aí, até hoje, funciona. Lançamos outras marcas, outros nomes, outras inovações de criação de nomenclatura. Então, isso reafirma a minha ideia de que você tem que sempre fazer alguma coisa diferente, inovar para poder se estabelecer mais rapidamente. Vamos lá. Focar no seu negócio. Eu gosto de cosmético, eu gosto de beleza, eu gosto de bem-estar. É isso que eu trabalho, é isso que eu entendo, é isso que eu me dedico há tantos anos. Não dá para hoje eu resolver fazer um banco, abrir uma revista, né? Eu acho que a gente pode mudar, sempre mantendo o DNA daquilo que você acredita, daquilo que você gosta. Então, mudar é bom, mas muda dentro do que você conhece. Foca no negócio que você conhece, tem mais chance de dar certo. Vamos lá. E assim foi com a Beauty In. Eu vendi a caí de novo no non-compete e falei, bom, agora, pronto. De novo, estou aqui presa, o que eu vou fazer durante esse tempo? E, nessa vez, eu me dei bem mal dessa vez, porque eu tinha a ideia de vender, eu vendi, né, a PH Arcanjo da distribuição, a rede de lojas, ia me concentrar na Aí o Júnior, que era meu sócio da Hipermarcas, resolveu montar a Hipermarcas. Na época, ele não tinha Hipermarcas. E aí falou para mim, olha, Cristiano, vou montar Hipermarcas, assim. Eu falei, Júnior, eu não quero. Faz uma coisa, você tem 185 marcas, você fica com essas, e você me vende a E eu pego a e faço a fazer o que eu quero, o que eu sonho e tal, porque era novinha, tinha 1.008... acho que, quando eu vendi, acho que tinha uns 3 mil pontos de venda, tinha um ano, quase 2 anos de venda, era novinha a empresa. Aí ele falou, tá bom. Aí fiz a negociação, etc. e tal, aquele monte de advogado, reuniões, etc. Quando a gente estava para fechar, o Júnior não foi na reunião. Adivinha o que ele fez? Mandou o tira-ruim, né? Porque nessas horas os caras sempre mandam o tira-ruim, que era o diretor dele. E o diretor chegou para mim e falou, Cristiana, tem o seguinte, a gente não vai mais vender a para você. Por que não? Porque tem um sócio, etc. e tal, que quer muito dentro do portfólio da Hipermarcas, mas a gente vai te pagar 3 vezes o que você ia pagar para a gente. Falei, bom, 3 vezes. Começo outra, né? Foi exatamente o que eu fiz. Vendi a para ele. E aí fiquei desempregada pela primeira vez na vida, porque eu tinha vendido tudo. Falei, bom, e agora eu vou fazer o quê? Tive uma oportunidade incrível de ir para o Japão, que era um lugar que eu nunca tinha ido antes. E aí eu tenho um desvio de personalidade, que todo lugar que eu vou, eu tenho que entrar numa farmácia, numa perfumaria, num supermercado, para olhar o que está acontecendo. E aí entrei numa farmácia e vejo assim uma gôndola gigante escrito Healthy and Beauty Drinks. O que será isso, né? Tirei um monte de fotos da tal da gôndola da farmácia, vim para o Brasil, montei as fotos, chamei um japonês, falei para o cara, traduz aí o que está escrito nessas rótulas, porque eu não entendi nada. E comprei um shotzinho de colágeno da Shiseido, que era horrível, inclusive. Aí trouxe o vidrinho e o cara traduziu para mim. A maioria eram bebidas ou de colágeno ou então detox, assim, anti-ressaca. O japonês bebe saquê para caramba e eles vivem de ressaca, então eles tomam um monte de anti-ressaca. Aí eu vi lá os produtos, comprei aqueles produtos e comecei a estudar esse mercado, do que era isso, o que o colágeno fazia, como é que ele funcionava, e etc. E aí, 9 meses depois da minha gestação, nasceu a Beauty In, que é esse foi o mais difícil de todos os meus negócios, mas é o mais legal de todos. Eu acho, né, já falei para o Silvio, que depois ele vai ter que me convidar aqui, daqui a um ano, para vir contar se tudo que eu estou falando para vocês agora é verdade mesmo, vai dar certo. Mas, assim, esse negócio é muito legal. É uma nova categoria, é um novo hábito de consumo, é uma forma diferente de ver a beleza de dentro para fora. Você é o que você come, isso está provado. E o ingrediente, o colágeno, ele faz milagres. E a gente começa a perder colágeno depois dos 30 anos. Não deve ter muita gente aqui com mais de 30, né? Mas uma hora vocês vão chegar lá e vão perceber que o colágeno é super importante para as rugas, para a flacidez da pele. Então, precisa suplementar colágeno. E se a gente não suplementar com suplementação, não tem o colágeno na alimentação do dia a dia. Então, é importante. E aí nasceu a Beauty In. Primeiro, inicialmente, com uma linha de bebidas,
Ia ser só isso. E aí, quando vocês falam do Jorge Paulo, eu peguei esse meu negócio de bebidas, né, que era muito louco, porque tem uma tampa, vou contar da tampa. A tampa é uma tampa dosadora, e é uma tecnologia patenteada, onde os ingredientes estão dentro da tampa. Então, você bate a tampinha, os ingredientes caem fresquinhos na água, que na garrafa só tem água mineral, você chacoalha e toma um suco fresco, sem conservante, sem açúcar, sem gordura, super natural. Então, uma forma você tem 4 horas para tomar, depois perde todas as vitaminas. Então, era uma forma muito diferente de você fazer bebida, porque era uma forma de fazer uma bebida a frio. Bom, aí já está quase no meu tempo, né? Já vou acabar. Aí fiz essa bebida e fui lá no Jorge Paulo com o Marcel, mostrei para ele, né? Ele ficou sentado, olhando, eu apresentei lá como é que eu achei que ia vender, o business plan que eu tinha, que, na verdade, não deu muito certo nada daquele business plan, mas eu tinha um, porque é sempre bom ter um. Mesmo que a gente vá mudar ele 1000 vezes, tem que ter um. Aí tinha lá o meu business plan, que, obviamente, eu tive que mudar 100 vezes, muita coisa não deu certo, mas eu tinha. Aí ele olhou para mim e falou, olha, vamos fazer uma coisa? Você acha que isso vai dar certo? Eu falei, acho. O primeiro ingrediente para você fazer alguma coisa na vida é acreditar em você mesmo. Muito. Muito. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Muito. Porque você vai ter que carregar um monte de gente que vai ter que acreditar em você. A empresa é quase uma religião, assim. As pessoas que estão lá, quando você entra, eles olham para você com aquela carinha assim do tipo, será que ela sabe o que está fazendo? E se você não acreditar muito em você, você começa a passar para eles que você não sabe o que você está fazendo. Então, você tem que acreditar muito. Como é que tem que acreditar? É isso aí. E aí eu acreditava pra caramba na minha ideia e falei isso para ele. Falei, olha, vai dar certo. Ele falou, então faz uma coisa, Cristiana. Lança e volta daqui a 3 anos que eu compro. Eu ainda vou lá um dia desse para ver se ele vai comprar. O que aconteceu? Não deu certo o meu negócio. A tampa que eu fiz, que era uma patente, XPTO, desenvolvida no Brasil, etc. e tal, deu errado. A tampa não funcionava, não virava, não caía o produto dentro. Parto da montanha, 3 meses depois, eu tirei o produto de linha. Falei, não vou queimar a marca. Eu tenho certeza que esse negócio vai dar certo, eu vou desenvolver outra tampa. Até lá, faço o quê? Entrava na empresa, todo mundo me olhando com aquele olhinho, sabe aquelas que sabem o que está fazendo, e eu... E agora? Não tenho a bebida, que era o meu carro-chefe, que era o produto star da linha, que era todo o conceito em cima dele. Falei, quer saber de uma coisa? Vou lançar um monte de outras coisas. E comecei a lançar a balinha de colágeno, tudo que tinha colágeno. A barrinha de cereal, o chá. O chá, na verdade... Eu chamava de Benito Drink na época, né? Porque era um envelopinho com o pozinho lá dentro, porque já que eu não tinha na tampa, pus o pozinho no chá. E dei para quebrar o galho. Era um jeito de resolver o problema, até que fazia a tampa funcionar, né? Fazer o quê? Aí fomos desenvolver a tampa, aqui, ali. Quando eu cheguei a achar um cara no Chile que desenvolveu a minha tampa, que hoje funciona maravilhosamente bem. Então, preciso contar para vocês que minha tampa está ótima. Pode comprar que funciona. E aí conseguimos lançar de novo a bebida, etc. e tal. Tem um gráficozinho aí, mostra o próximo, eu acho. Então, em 2010 a gente lançou 12 produtos, em 2011, 24, em 2012, 31. E olha esse ano, que legal. 150. Vamos lançar um monte de coisa. Arrumei um outro maluco que acreditou em mim, que é o Odair Esteves, que é meu sócio do BTG, e aí me deu um monte de dinheiro para fazer as coisas maluquices que eu quero fazer, e estou eu fazendo. E a gente vai lançar um monte de coisa esse ano. Vamos lá. A gente já lançou esse produto na Inglaterra no ano passado. Esse produto, essa linha e esse conceito não existe em lugar nenhum do mundo. Então, a gente lançou na Selfridges, em Londres, em outubro do ano passado. Estamos vendendo super bem lá. Estamos lançando agora nos Estados Unidos, no México e em Portugal, agora no começo desse ano. E o meu sonho, que eu tinha desde a época da Fitoervas, de ter uma marca nacional, global, de cosméticos. Quem sabe dessa vai ser a vez de eu conseguir fazer isso. Vamos lá. Então, o que eu acho assim, começar um negócio não é fácil. Agora, se você começar um negócio que tem uma ideia por trás, é muito mais fácil, porque você vai conseguir chegar no ponto de venda como eu chegava e falava assim, olha, você não precisa tirar nenhum produto de linha para comprar o meu, não. Não tem nenhum igual ao meu, pode pôr aí, que é uma coisa a mais. E as pessoas falam, é verdade. Então, tem valor agregado, tem um mix de produto interessante e não tem ninguém igual na prateleira. Então, quando você for buscar fazer alguma coisa, faz algo novo e diferente. E não se acomodar no sucesso, né? Eu acho que essa é a última mensagem que eu tenho para vocês. Às vezes, você fala, já deu certo, vendi, vou parar aqui mesmo, vou fazer outra coisa, vou...
é nada. Às vezes tem uma coisa mais legal lá na frente para você buscar. Vamos lá. Então, essa é a minha visão de empreendedorismo aí. Uma listinha de coisas que eu acho que são importantes para a gente conseguir chegar lá. E a mais importante delas, pensar fora da caixa. Então, que nem existe caixa, né? É uma coisa fora de tudo que as pessoas estiverem pensando. Se você conseguir pensar mais longe possível, é difícil quando você começa uma coisa nova, né? Passar arrebentação é muito difícil, mas a hora que você chega do outro lado, tem um marzinho limpinho, livre para você construir um negócio novo. É isso aí. Obrigada. Isso foi comigo, né? Parabéns, Cris. Fantástica a história aí, impressionante esse conceito de ciclos, né? A cada empresa, a cada negócio. Parece que é muito fácil, assim, né? É difícil até montar uma apresentação dessa, com tanta diversidade de negócio. Parabéns mais uma vez pela sua história aí. Como eu falei, teve muita novidade da última vez que você esteve aqui conosco. Queria chamar agora, né, a Lala Rude, que está inovando, criando e principalmente incentivando novas empreendedoras a criarem o seu primeiro negócio. Eu tive o prazer de conversar com elas lá em cima e faço isso para ela. Eu acho que tanto o blog quanto a forma de condução desse novo negócio criou uma nova tendência de negócio no nosso país. Então, eu queria chamar a Lala, que vai contar o segredo do sucesso. Obrigado. Onde está o negocinho para mudar os slides? Ah, tá. Boa noite, gente. Meu nome é Lala Rude, eu tenho 23 anos e eu tenho um blog de moda e uma marca de lingerie. E, para mim, é uma honra estar aqui hoje, do lado dessas 3 mulheres super bem-sucedidas. Espero que um dia eu chegue lá. E queria falar que eu nunca falei em público, ainda mais para tanta gente assim. Então, vocês sejam bonzinhos, que eu estou um pouco nervosa, tá? Eu vou tentar contar um pouco da minha história, como tudo começou. Lógico que a minha história está longe de ser igual dessas mulheres que estão aqui, mas, enfim, eu acho que eu estou no começo, elas já passaram por isso, então eu quero contar um pouquinho para vocês. Então, eu sempre fui apaixonada por moda, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, só que quando eu fui escolher minha faculdade, eu falei, não vou fazer faculdade de moda, acho que dá para conciliar o direito com moda, porque eu queria um curso mais amplo, um curso que me desse uma base mais geral de tudo. Então, eu falei, vou fazer direito e vou continuar trabalhando com moda. Eu trabalhei durante um tempo na loja Mixed, depois eu saí para a Daslu, e quando eu estava cursando direito, estava trabalhando na Daslu também, começou que uma hora eu tive que optar ou pelo curso ou pelo trabalho. E eu resolvi escolher o curso e falei, não, vou sair da loja, está atrapalhando meus estudos, vou continuar fazendo direito e deixar um pouco a moda de lado. Como eu estava com um tempo livre, eu falei, em vez de eu ficar parada, eu vou criar um blog. No Brasil ainda não era forte essa história de blog, foi bem no começo, então foi uma coisa que era como se fosse um diário virtual, que é até hoje. As pessoas falam, é um blog de moda, eu falo mais ou menos, é um diário virtual mesmo, onde eu posto minhas dicas, os meus looks, é bem minha vida pessoal mesmo. Então, como vocês podem ver, esse foi o primeiro formato que eu fiz da minha casa mesmo, eu sozinha, um formato do Blogspot. Na época, eu tinha 20 anos, foi em abril de 2010. E não sei se vocês conseguem ler, mas eu falava aí que eu cursava Direito, estava no 5º semestre, mas que eu tinha resolvido assumir minha paixão por moda. Eu postava muito looks que eu gostava de celebridades. Era uma coisa bem informal mesmo. Como eu falei, eu sempre tive uma paixão por moda, então era um lugar onde eu postava dicas de maquiagem, de produtos de beleza. Eu sempre gostei muito de falar sobre esse assunto. As minhas amigas, quando iam viajar, falavam para mim, eu vou viajar, o que tem de lançamento, o que tem de novidade de maquiagem, de produtos. Então, foi aí que eu resolvi criar o blog. Foi um lugar para dividir com elas mesmo. Quando eu criei, eu achei que eu estava falando para minhas amigas. Eu escrevia como se eu estivesse escrevendo para minhas amigas. Então, era um lugar onde eu dava dicas de maquiagem, de produtos de beleza, falava um pouco de tendências que eu gostava.
e publicava os meus looks do dia. Eu fui percebendo que o que as pessoas mais gostavam, naquela época eu só conseguia medir pelo número de comentários, que o que as pessoas mais gostavam eram os looks. Então, isso foi se tornando uma identidade do blog. Daí, o que aconteceu? Do nada, depois de uns 6 meses, começaram a me ligar pessoas querendo anunciar. Parceiros que queriam estar com o banner lá no blog. E eu falei, nossa, mas como assim? Na época, eu nem pensava que dava para comercializar um site. Foi até aí que eu liguei para minha irmã, que está até aí, a Maria, e falei para ela, você não quer entrar comigo para cuidar dessa parte comercial? Porque eu estou perdida e nem tenho tempo. Na época, eu fazia direito ainda. Falei, você não quer me ajudar? Ela, tá bom, topou super. Hoje em dia, ela é minha sócia e a gente, cada uma escreve o que quer. Não tem muito. Hoje em dia, ela nem cuida da parte comercial, ela escreve também. A aceitação dela foi maravilhosa. E daí foi isso. Calma aí, que não está mudando. Daí, o que ela falou? Ela falou, bom, tudo bem, mas então vamos mudar. Já que a gente quer profissionalizar o blog, não dá mais para ficar nesse formato do Blogspot. É uma coisa muito simples, vamos dar uma profissionalizada. Foi aí que a gente contratou uma pessoa para ajudar a gente, e ele virou, e ele instalou o tal Google Analytics, que na época eu nem sabia o que era, e falou, olha, mas você tem 70 mil acessos por mês, isso é um número muito alto, e para mim foi um choque, para ela também, a gente nunca imaginava, a gente achava que a gente estava escrevendo, como eu falei, para amigas nossas, a gente jamais imaginou que tinha outras pessoas lendo. Então, para a gente foi um susto, mas foi um susto bom. Daí a gente resolveu deixar mais profissionalizado, que tem essa cara. Nele, a gente dava dicas, que eram dicas de maquiagem, dicas de produtos. A gente falava um pouco sobre as viagens que a gente fazia. Tinha o Garota de Bossa, na verdade tem ainda, que a gente faz entrevistas com amigas nossas. Tem também o look do dia e o closet, que chama Uma Semana no Closet, que é assim, eu escolho uma amiga minha e todo dia ela manda o que ela por uma semana, durante 7 dias, ela manda o que ela está vestindo todos os dias. E isso as pessoas começaram a adorar, porque eu acho que as pessoas gostam um pouco de saber da vida dos outros, entendeu? Eu percebo isso porque quando eu coloco... eu já tentei fazer posts mais falando sobre moda, posts mais conceituais, e não tem nenhum comentário, não tem nenhum acesso. Elas não querem saber, elas escrevem. A gente não quer saber isso, a gente quer ver a sua vida, entendeu? Então, é uma coisa que assim, é um diário mesmo. Não adianta, a gente já tentou um pouco desfocar, mas não adianta. E daí aqui tem um gráfico que mostra um pouco da audiência. O lançamento foi em setembro de 2010 e, graças a Deus, só tem crescido. Esse 4 milhões por mês foi em outubro de 2011, que foi meu noivado. E eu mostrei tudo, eu coloquei até um vídeo, porque elas falavam, a gente quer ver tudo, porque elas se sentem minhas amigas, né? Acabou que a gente se conhece, a gente fala todo dia, então eu me sentia no dever de mostrar. Então eu fiz um vídeo, publiquei todo o noivado para elas sentirem que elas foram também. E foi isso que deu, 4 milhões. Como eu falei, esses são os looks mais atuais, virou tipo, a marca registrada do blog, que são os looks. Essa é minha irmã, os looks dela. E aqui foi meu casamento, que eu casei em 26 de outubro do ano passado. E também, como eu falei para vocês, hoje em dia a gente criou uma relação de amizade. Elas me contam a vida delas, elas me pedem dicas. Então, assim, quando foi meu casamento, eu me senti na obrigação de mostrar tudo, porque elas acompanharam meu relacionamento com o meu marido, que é o Luigi, desde o começo, entendeu? Então, quando eu fui casar, elas queriam todas ir. Eu cheguei na igreja, tinham várias na porta. Então, eu prometi que eu ia fazer uma cobertura completa, fiz um vídeo especial, enfim, elas acabaram indo no meu casamento. E, graças a Deus, o blog abriu muitas portas. Hoje em dia, eu faço muitas campanhas de marcas, como da L'Oréal, e também presença em eventos. E depois eu divulgo tudo no blog. Então, graças a Deus, o blog começou a abrir muitas portas para mim. Aqui são meus parceiros, meus principais parceiros que estão comigo desde o começo. E o blog ele está numa constante transformação, sabe? Eu falo que é um endereço fixo, mas que a gente pode transformar em qualquer coisa.
vai evoluindo, então, quem sabe, daqui a um tempo, vira uma revista online, um aplicativo, enfim, é um endereço que eu sempre vou ter. Então, a gente vive tentando mudar e adaptar da melhor maneira. Recentemente, a gente mudou o layout de novo, e a gente colocou os looks, que é o nosso principal acesso ali logo na entrada. Tem até uma batalha que elas podem votar nos melhores looks, essas coisas. E aqui também, para vocês entenderem como elas gostam dessa coisa bem pessoal mesmo, tá aqui, na época do meu casamento, em 5 dias, eu tive 1 milhão de acessos, que foi quando eu publiquei fotos e vídeos do meu casamento. Quando eu publico post conceitual sobre uma tendência, não tem nem comentário. E nisso, quando as pessoas viam os acessos do blog, elas falavam para mim: mas você tem que criar alguma coisa sua. Vieram várias propostas. Por que você não faz uma linha de sapato, uma linha de roupa, uma linha de não sei o quê? E eu nunca quis fazer isso, sabe? Eu falei: não é o que eu quero. E eu sempre tive uma paixão, que foi lingerie. Eu tenho um acervo enorme, eu ia viajar, passava horas em loja de lingerie, e meu marido reclamava, falava: não é possível você ficar tanto tempo em loja de lingerie, não sei o quê, coisa chata. Eu falei: calma, é que eu estou fazendo meu estoque para o ano inteiro, porque eu não gostava de comprar lingerie aqui no Brasil. Até que um dia alguém me falou alguma coisa: por que você não cria não sei o quê? Eu falei: porque eu não gosto. E daí eu falei, a única coisa que eu gosto mesmo é lingerie. Por que não? Se é um mercado que eu sinto que está em falta aqui no Brasil, eu não me identifico com nenhuma marca daqui. Por que não criar uma marca minha? Eu pensei nisso, mas eu falei: não, calma, acho que ainda não é a hora, vou dar um tempo, até que no final do ano passado eu senti que eu estava preparada, que era a hora, e foi isso. Eu criei a marca de lingerie, que é a La Rouge Belle. O primeiro showroom nosso foi no começo desse ano. Graças a Deus, os resultados foram incríveis. A gente conseguiu vender para 53 multimarcas. Aqui estão umas fotos do catálogo. E, graças a Deus, a gente vai conseguir abrir loja própria agora em agosto, também no Iguatemi. Então, é isso. O que eu tenho para falar é que assim, começou muito do nada, começou como um passatempo, como um diário virtual mesmo. Até esqueci de falar que depois, no 6º semestre, eu larguei direito para me dedicar ao blog. Então, você vê como são essas coisas, né? Eu tinha um preconceito bobo, falando: não vou fazer faculdade de moda. E não, quando a gente gosta, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta mesmo, não adianta querer inventar. Eu fui para o direito, no começo eu até gostava, mas depois não teve jeito, acabei largando para me dedicar ao que eu gosto. Então, acho que é isso, tem que acreditar no que você gosta realmente e tentar fazer dar certo. Espero que um dia eu seja igual a Cris, possa voltar aqui e contar essas histórias que ela contou para vocês. Mas a minha, por enquanto, é só isso. E muito obrigada. Parabéns, Alá. Você é uma palestrante já, viu? Não parou um minuto, foi direto. Muito bacana, parabéns. Foi o que a gente comentou lá em cima com você, né? É impressionante a quantidade de pessoas, né? Quando a gente soltou o convite, a repercussão foi muito grande. E a gente sentiu um carinho muito grande, né, das pessoas que confirmaram a participação no evento, por todos os palestrantes, em especial meninas muito jovens que comentaram isso, né, que seguindo o teu exemplo, começaram a empreender e criaram blogs também. Pessoal, queria lembrar que as perguntas, para vocês fazerem as perguntas por escrito, as meninas estão em volta aqui ao teatro para pegar todas essas perguntas. E, presidente, só para avisar que nós estamos com mais de 700 pessoas aqui na casa. Do lado de fora nós temos, né, o Espaço Fiesp, que está tendo transmissão simultânea com aproximadamente 200 pessoas lá. Então, o evento foi um sucesso. Queria chamar a Sônia, que vai contar um case fantástico, que é a Dudalina. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito dessa casa, principalmente do presidente, o Paulo Scaff, que é grande amigo meu. E eu lembro desse teatro no dia da eleição, quando o Paulo foi eleito a primeira vez presidente da Fiesp. Eu estava aqui e foi muito emocionante. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar uma história que
Quem montou a minha palestra foi o João. João, aperta aqui. Ah, agora veio. Está vendo? Meu sobrinho tem 20 anos, e eu falei, agora é responsabilidade sua, porque eu tenho que falar com os jovens. Então, vamos lá. Contar, primeiro, eu sou presidente da Dudalina. A Dudalina é uma indústria de confecção, está em Santa Catarina, eu vou contar mais, mas eu também sou presidente do Líder Mulher, que é o grupo de mulheres líderes empresariais, do João Dória. Sou conselheira do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal, que é o conselho agora da Dilma, já foi do Lula, o Paulo, inclusive, foi também conselheiro. Sou jurada de um prêmio Cartier de mulheres empreendedoras, eu sou jurada do Brasil, do grupo que é a da América Latina, e eu estou muito triste, porque hoje eu dei as notas de todos os casos da América Latina, não teve uma brasileira na final. Teve uruguaia, teve da Guatemala, teve do México, da Argentina, e nenhuma brasileira. E eu tenho certeza que os cases do Brasil seriam muito, muito mais importantes, porque o empreendedorismo no Brasil, o empreendedorismo de mulher é quase 50% dos empreendedores mulheres. Empreendedores hoje são mulheres no Brasil. Então, mulheres que têm empresas de 1 a 3 anos, entrem no site da Cartier, entrem no prêmio, inscrevam-se. Eu tenho uma amiga que ajuda a fazer o Business Plan, porque é presencial. Vai lá para a França, as 3 finalistas vão para a França, para Deauville, e é um dos prêmios mais lindos que eu conheço. Eu já estou no 4º ano como jurada, e eu acho que eles vão me mandar embora porque não consigo levar uma brasileira. Mas vamos lá, tomara que não, e tomara que no ano que vem só entrem brasileiras. Sou conselheira do Conselho Curador da Fundação Dom Cabral, vice-presidente do Conselho Deliberativo da DBB de Santa Catarina, embaixadora da Endeavor de Santa Catarina, que eu adoro, está escrito Endeavor, está escrito errado aqui, mas é assim também a forma de escrever, vice-presidente da BIT, Conselho Estratégico aqui da Fiesp, e fui eleita a primeira personalidade de vendas em 2012, depois de 50 anos que só foram eleitos homens. Mas... Obrigada. Mas o que eu quero contar para vocês é uma história de amor, que é uma história do seu Duda e da dona Adelina, por isso o nome Dudalina. Se conheceram numa pequena cidadezinha lá do interior de Santa Catarina, chamada Luiz Alves. Quando eles noivaram, eles falaram que iam ter 20 filhos, tiveram 16. Então, eu tenho aquela fotografia bonitinha ali, são os 11 homens e somos em 5 mulheres. E a outra fotografia, já faz bastante tempo que essa família está muito maior, que é a família toda reunida, nos 80 anos da minha mãe, que já fazem muito tempo. Eu vou só falar aqui sobre as mulheres, sobre esse debate todo que acontece, né, que a metade das empreendedoras são mulheres, só que só 6 das 63 pessoas mais poderosas do mundo são mulheres. Só 4,2% das CEOs das 500 maiores, são CEOs das 500 maiores empresas americanas, e só 14,7% são diretoras. Na Dudalina já é diferente, lá nós temos 75% das nossas 2.300 pessoas são mulheres. E agora, então, eu vou falar sobre a Dudalina, e sobre também a minha trajetória, tá? Porque com 16 irmãos não é tão fácil assim, não, né? Quando eu nasci, depois que eu nasci, é que foi fundada a Dudalina. Meus pais tinham um negócio de secos e molhados em Luiz Alves. E o meu pai veio para São Paulo quando a minha mãe estava grávida, numa das gravidezes dela. Ela não pôde vir, ele veio e... Meu pai era poeta. Meu pai não era empreendedor. Só que foi o poeta mais maravilhoso do mundo, porque a musa dele era minha mãe. Então, eu brincava que ele fazia filhos e poesia. E ela criava os filhos e tocava a empresa.
Eu falo também que ele nunca me deu um presente físico, mas me deu todas as poesias. As poesias eu ainda tenho. Então, ele foi um grande romântico e ela uma grande empreendedora. E a Dudalina começa, então, lá, ela vê ele vem para São Paulo, compra um tecido errado, chega em Luiz Alves, não vende, ela, ao invés de ver nisso uma dificuldade, ela vê uma oportunidade. Contrata 2 costureiras, com as suas máquinas, naquela época ainda máquinas manuais, e começa a fazer camisa num dos quartos dos filhos. Essas camisas vendem muito bem. Ela já aluga uma casa na frente de onde a gente morava e começa a vender no interior de Santa Catarina. E o mais interessante é que ela também saía para vender. Então, eu conto um caso que eu era criança, ela ia um motorista, meu pai ficava na venda, mas ia um motorista, um filho e ela para o interior vender as camisas. E eu lembro que, quando eu fui, lembra-se muito, nós estávamos numa cidade, já estava anoitecendo, ela grávida, claro, e eu falei: mãe, vamos embora, mãe, está tarde. Ela falou: filha, eu só vou embora quando eu vender a última camisa. Então, para ela não importava dia, hora. Eu tenho aqui uma cunhada que está aqui, conheceu bem a minha mãe, um sobrinho, não sei se tem mais alguém da família, mas eu acho que não tem. Mas essa história dela sempre foi, ela nunca teve, eu nunca vi a minha mãe dormindo, ela estava sempre acordada, sempre disposta, sempre bonita, e sempre cuidando do meu pai e cuidando dos seus 16 filhos. Isso, eu trabalho na empresa desde sempre, né? Eu falava para ela: mãe, eu não sei se a senhora teve tanto filho para ter uma mão de obra barata, ou porque a senhora queria mesmo, porque o negócio lá era daqueles de realmente tinha que ajudar em casa, tinha que ajudar na fábrica, tinha que trabalhar. E, quando eu tinha 18 anos, um dos meus irmãos foi para a Espanha comprar uma tecnologia para a fábrica, para a confecção. Quando ele voltou, tinham que ir 2 moças para a Espanha. Foi eu e uma moça que trabalhava na empresa. E, chegando lá, uma ia treinar costureiras, a outra ia cuidar da qualidade. Eu sou 0 na costura, 0. E a outra moça sabia costurar. Só que chegou lá, uma espanhola doida resolveu que eu tinha que aprender a costurar para ensinar a costurar. Eu não podia voltar. Nunca aprendi a costurar, mas eu aprendi a ensinar a costurar. Não me perguntem como, tá? Em 77, inclusive, eu sou convidada por essa empresa da Espanha a ser chefe das instrutoras. Então, eu tinha que ensinar as instrutoras a costurar. Também não sei como, mas isso eu fui aprendendo. E, na realidade, existe, né, tempos, métodos. Então, você não precisa fazer, mas você precisa saber como ensinar. Daí eu saí da empresa em 77, fui morar em Belo Horizonte, voltei. Em 83, eu queria morar em São Paulo. Meus irmãos falaram: Sônia, então volta e abre o mercado de São Paulo, que é um mercado muito difícil. Eu vim morar em São Paulo. Na época, quem mandava aqui eram os magazines, né? CIA, Pernambucana, Sears no Rio, MAP, Mesbla, Sears aqui mesmo no Rio. Então, eu fiz todo esse mercado, fazendo muito private label, que o grande mercado na época era esse mercado, né? A indústria, nós não tínhamos marca. E acontece final de 2002, um irmão meu, que era o presidente da empresa, foi convidado pelo governo do Estado a trabalhar para o governo. Então, o conselho me convida, nós temos um conselho, me convida a participar, a ser presidente da empresa. Eu aceito, ficamos 3 irmãos. Eu dividi a presidência e o outro irmão, que hoje está ainda comigo, que é o nosso diretor de varejo. E, em 2008, a minha mãe morre. Então, de uma família, nós passamos a ser 16. Todo o romantismo da família começa a meio que não ser mais do mesmo jeito. E um dos meus irmãos, que trabalhava comigo, decide sair da empresa. Isso foi em final de 2009. Começa 2010, eu tive a ideia de começar a fazer uma linha de camisas para mulheres. E aí acontece a grande mudança na Dudalina.
Primeiro, a gente faz um teste, fizemos um teste em Campos do Jordão, naquele shopping sazonal do João Dória, o Market Plaza, também em Florianópolis, na loja da minha irmã, e foi um sucesso tremendo. Lançamos a coleção do Dalina para mulheres que decidem no final de em setembro de 2010. Eu tinha um sonho de fazer uma loja conceito aqui em São Paulo, a gente tinha um escritório, daí decidimos entrar para o varejo, começar a varejar, é um outro verbo, é outra história, mas abrimos a loja em novembro de 2010, na Tomás Carvalhal 595, no Paraíso, e começamos a fazer um projeto muito rapidamente de fazer lojas femininas. Em abril de 2011, abrimos as 2 primeiras lojas femininas, uma no Shopping Morumbi e uma no aeroporto de Congonhas. E o que acontece com isso? Os homens começam a entrar... Daí abrimos mais outras lojas, mas os homens entravam na nossa loja. Florzinha, do Dalina para homem. E surge a ideia, então, de fazer as lojas double, metade masculina e metade feminina, que também é um tremendo sucesso. Terminamos o ano passado com 70 lojas. Então, em 2 anos, agora em abril, nós temos 70 lojas, sendo 42 lojas próprias, 28 franquias, e uma delas está em Milão. Em Milão, em setembro do ano passado, nós fizemos um showroom e também um espaço da nossa marca dentro de uma loja que agora se transforma meio a meio, é uma loja mesmo. O João, que está aqui, que é o meu sobrinho, foi para lá para levar o DNA da Dudalina, ficou lá 6 meses trabalhando em Milão, levando a história da Dudalina. Hoje nós já temos mais de 30 possibilidades de loja na Europa e na Austrália. Então, isso foi um avanço, nós estamos aprendendo a varejar, teve que mudar de uma indústria, nós temos 6 fábricas, nós temos 2.300 pessoas, mudar totalmente, estamos mudando de ser uma indústria para ser o varejo. Então, logística, pessoas, talentos e tudo mais é uma coisa que, cada vez mais, nós precisamos desenvolver. Dobramos de tamanho, mais do que dobramos de tamanho de 2010 a 2011, preservando a empresa, né? Com fluxo de caixa positiva, geradora de caixa, mesmo abrindo 42 lojas. A nossa meta é faturar 1 bilhão em 2016. Mas o que mais me deixa feliz é que nós temos a participação nos resultados, e isso torna a Dudalina uma empresa diferente no setor. 12% do nosso lucro é distribuído como PPR. Então, esse ano, por exemplo, 6 salários a gente vai distribuir que foi relativo ao lucro do ano passado, para todos. Então, a nossa costureira ela acompanha, mês a mês, qual é o resultado da empresa. E é muito bonitinho, eu chego muito cedo na empresa, e, quando a gente pagou a primeira parte do ano passado, a nossa faxineira, a dona Jaci veio na minha mesa e disse, só estou eu e ela cedo assim? Ela falou, dona Sônia, eu posso plantar aqui na empresa uns pés de arruda, de pimenta, de não sei o quê? Eu falei, mas, dona Jaci, por quê? Ela falou, porque esse PPR é tão bom, é tão bom, é tão bom, dona Sônia, que a gente precisa proteger essa nossa empresa. Já virou nossa empresa, olha como isso é maravilhoso. Então, as pessoas realmente trabalham com essa vontade. Nós temos uma governança corporativa forte, quer dizer, precisa ter essa governança para poder perenizar a empresa. Então, nós temos um conselho de família que está nas holdings, temos um conselho de administração com 3 externos e 3 familiares, temos um conselho fiscal, eu sou presidente, e temos 4 diretores e 17 gerências. Então, tem que ter essa governança. E o que nós temos de muito interessante é o nosso projeto social, o nosso projeto, a própria Cristiane também falou nisso, que é o projeto de geração de renda e inclusão social, que é uma sacola social que está aqui.
Nós deixamos, no ano passado, de jogar mais de 32 toneladas de retalho no lixo. Esse ano vai ser mais 50 toneladas. O que a gente faz? Nós ensinamos a fazer, doamos a máquina, doamos o tecido, forro, e compramos a sacola de volta. Esse ano a gente deve comprar mais de 20 mil sacolas, fora que tem um programa de retalhos que a gente doa para mais de 300 instituições do Brasil, porque, quando vai cortar a camisa, sempre tem um lugar que dá para encaixar os retalhos. Então, isso é um trabalho que já faz parte da empresa. Nós temos o Dia Feliz, o dia da distribuição do PPR, é o Dia Feliz, vai ser dia 30, está todo mundo já esperando, ninguém paga almoço, tem brinde, tem tudo. Eu faço café da manhã numa das fábricas, então é muito gostoso isso. Eu gosto muito de presentear as pessoas, então, todos os anos eu escolho o presente, principalmente, sempre eu penso no nosso chão de fábrica. Então, esse ano, a gente já deu bicicleta, televisão, forno. Esse ano passado foi um jogo de cama e um jogo de toalha. Temos o programa Mamãe do Dalina. A mulher que está trabalhando conosco, ela vai ficar grávida, não tem jeito. Sempre tem um monte de barrigudinha lá. E a gente tem o Mamãe do Dalina, que acompanha essa gestante, e até o chá de bebê é feito depois do bebê nascer. Então, em todas as nossas unidades tem isso. Apoiamos várias escolas com a Veja na sala de aula, o Dia Solidário e o Junior Achievement, que nós somos bastante parceiros. Eu tenho algumas coisas que eu falo sempre, que a empresa começa na família, mas, com o tempo, ela passa a ser da sociedade. Portanto, é preciso ter uma governança muito bem estruturada. A família pode até brigar, não tem nada a ver com a empresa tem que estar preservada. Trabalhe, 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 planeje, 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 dedique-se 100%. Não se pode fazer as coisas mais ou menos. Ser sustentável não é caro, é uma questão de atitude. E sonho, sonho pronto. Se desejar alguma coisa, imagine, vivencie e se empenhe em conseguir. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. Pessoal, nós temos uma televisão aqui que mostra o tempo. O muito obrigado estava no último segundo, né, presidente? Até isso, cravou. Parabéns, Sônia. Fantástica a história, né, conhecida de todos, e agora com muito mais detalhes. Pessoal, nós temos várias perguntas aqui, vou ser muito prático para a gente poder aproveitar a presença das palestrantes. A primeira vai para a Carol. Nós temos o microfone ao lado. Aí, Carol. Temos. Boa noite. O que as mulheres mais buscam quando estão buscando no assunto finanças, né? Qual que é o estilo de pergunta que elas mais procuram dentro das finanças? A gente recebe, de verdade, todo tipo de pergunta, desde, como eu contei, da menina que me contou todas as formas de parcelamento e empréstimos que ela tinha tomado, até a pessoa que quer investir e manda perguntas realmente muito específicas e, às vezes, muito avançadas e bem trabalhadas. Mas, no geral, o nosso público é de mulheres jovens que trabalham, têm uma receita, têm uma renda própria e não sabem o que fazer com esse dinheiro. E que é, na verdade, um desafio comum a todos e generalizado. Se você para pensar no Brasil de hoje, que tem uma inflação alta, tem uma taxa de juros baixa, é muito difícil você conseguir manter o seu patrimônio. A preocupação delas é justamente essa: como é que eu mantenho o meu patrimônio, como é que eu invisto e eu cresço para o futuro. Obrigado. Cris, tem duas perguntas aqui. Você falou muito sobre as embalagens, né? Qual que é a importância dessas embalagens, né, para o seu negócio? E também a grande dificuldade de quem começa uma boa ideia é captar dinheiro. Qual é a sua sugestão? Você que é uma craque nisso aí. Conta o segredo. Olha, embalagem, eu acho que é a coisa mais importante do produto.
porque, no primeiro momento, é o que faz a pessoa experimentar o produto. Ela escolhe pela embalagem. E aí, claro, o produto tem que ser bom para ela comprar a segunda vez, mas a primeira compra é sempre feita pela embalagem. Então, acho lá super importante. Agora, quanto ao pegar dinheiro, eu vou te dizer que eu não tive uma boa experiência no começo, porque eu peguei o dinheiro do dentista, lá, da minha cadeira de dentista, e comecei a fitoervas. E aí, um dos planos econômicos, aí estava no plano cruzado, e eu peguei o empréstimo, porque o empréstimo era 1% ao ano, ao mês, sei lá, eu não lembro mais muito, mas era muito pouco o juro. E aí, logo em janeiro do ano seguinte, eu tinha 16 lançamentos para fazer, que era a primeira linha de shampoo, e entrou o plano Bresser, e o juro de 1% foi a 30% ao mês no primeiro mês. Aí eu falei, como é que eu vou conseguir pagar isso? Era assim, impagável, impossível. E aí eu fui pedir dinheiro para meu pai. Meu pai tinha uma consultora de oleoduto na época. E eu falei para ele, olha, ele não queria que eu deixasse de ser dentista, obviamente, que eu tinha deixado o consultório e tal para fazer isso. Eu já era professora da faculdade da USP de endodontia, eu tinha uma carreira legal de dentista. E ele não queria que eu fizesse. Então, eu falei, olha, eu sei que você não queria, mas eu preciso que você me ajude a, pelo menos, pagar os juros desse dinheiro, para eu conseguir seguir em frente, porque senão eu vou quebrar. E aí ele fez um cheque e me deu o dinheiro do juro, que devia ser bem pouquinho, né, porque eu tinha 3 funcionários e estava começando, eu tinha um negócio que era uma cozinha mesmo. O meu primeiro tanque para fazer shampoo era um tanque de 30 quilos que eu comprei numa padaria, assim, que fabricava o começo do meu negócio. Então, era um negócio bem pequenininho. Ele me ajudou, paguei os juros, e, dali para frente, nunca mais eu peguei dinheiro emprestado. Então, assim, eu sinceramente acho que o juro no Brasil é muito alto. Então, se você puder arrumar um sócio, como eu fiz agora, ou um parceiro, hoje tem grandes bancos de investimento que investem em negócios, mesmo negócios que estão começando, eu acho que esse é o caminho. Eu posso interromper um segundo só para falar uma coisa? Por favor. Embaixo de alguma cadeira aí, não sei quem é o sortudo, tem um vale-brinde de um kit built-in. Dá uma olhada, ver quem que ganhou. Aqui não, só lá. Quem ganhou? Uai, cadê o dono do kit? É um adesivo, né, Cris? Está colado embaixo, não sei quem que colou. Está escrito parabéns. Está escrito parabéns no papel. Ó, tá no fundo. Ó, uma dica, tá no fundo, no meio. Tá esquentando. Enquanto vocês vão procurando, vai para a próxima. Quem achar, grita, tá? Por favor. Lala. Nossa, mas esconderam bem isso, né? Lala, tem 2 perguntas aqui. Uma, acho que é uma curiosidade geral, né? Qual foi o valor investido, né, quando você teve essa ideia? Se existiu algum aporte que você precisou fazer? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, fala um pouco sobre a sua rotina. Então, se puder contar como que é seu dia a dia, para você conciliar tanto o blog, sei que você posta tudo, né? Mas se puder contar mais detalhes, o pessoal tá curioso. Tá, então, na verdade, o formato do Blogspot não teve custo nenhum, porque qualquer um pode baixar no Google. Então, eu comecei assim, e depois, quando a minha irmã virou minha sócia, a gente foi profissionalizar o blog, teve um custo de R$4.000. E a minha rotina, na verdade, como eu falei, eu costumo fazer muito evento. Então, eu faço evento fora, faço evento em São Paulo, então eu não tenho uma rotina. Cada dia é de um jeito. A La Rouge também, eu não estou todo dia lá, porque eu não consigo. Então, meu irmão, que trabalhava no banco de investimento, saiu. E, hoje em dia, ele me ajuda lá na La Rouge, porque hoje em dia é meu sócio. Porque eu falei, eu não quero deixar a empresa sozinha, eu quero algum sócio lá. Então, hoje em dia, ele está lá para me ajudar com isso, porque eu realmente não tenho uma rotina. Cada dia é de um jeito. Legal. Sônia, tem uma pergunta, aliás, de um colega seu, Ricardo Politi, que é do comitê do LEAD Futuro, né? O LEAD Mulher, o grupo que você preside. Ele comenta algumas coisas e termina assim. Você sente, né, pelo tamanho da empresária, o tamanho da sua empresa, se ainda existe algum preconceito no meio empresarial? Não, eu nunca tive nenhum preconceito. Eu acho que o único preconceito que eu tive foi quando o Paulo Scaff me convidou para ir na BIT, a primeira vez. Está lembrando disso, Paulo? E eu chego na BIT, só tinha homens na BIT, nem pensar que na Associação Brasileira da Indústria Têxtil.
E o Paulo me convidou, era a época que tinham começado as importações, o Paulo me convidou para ir lá. Eu fui, entrei na sala de reunião, só tinha homem. O presidente, na época, olhou para mim e disse: o que você está fazendo aqui? Eu falei: ah, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? E o rapaz da portaria falou: a senhora não entra. Eu olhei: cadê Paulo Scaff? Eu falei: pronto, me ferrei. Quando eu estou saindo, o Paulo estava lá. Daí ele já... Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Entrei e nunca mais saí. Então, foi o único preconceito que eu tive até hoje, foi nesse dia. Mas o Paulo resolveu tudo em 2 segundos e estou até hoje na BIT, mas foi um grande presente seu de fazer isso. Obrigada. Sônia, aproveitando, tem uma outra pergunta sobre reter talentos. Como que você faz para reter talento e não perder para a concorrência? Olha, hoje em dia não está fácil. Perder para a concorrência até não é... Eu tenho um concorrente hoje que é um irmão meu, daí não é nem perder. Mas tudo bem, isso a gente vai resolver. Mas o que você tem que ter são um plano de carreira, as pessoas acreditarem na empresa. Então, nós temos hoje de manhã, 7h30 da manhã, eu estava em Blumenau, fiz um café da manhã lá para todos os líderes, para falar sobre o primeiro trimestre, sobre o futuro e tudo mais. E o brilho no olhar de todos é tão interessante, é tão gostoso, que te dá muita coragem de continuar, porque todos, e agora a gente está num programa muito, muito forte de preparar essa turma, porque a empresa está pensando em 1 bilhão, do jeito que nós estamos hoje, nós não vamos conseguir chegar em 1 bilhão. Todos têm que estar e se preparar muito melhor. Então, mas todos querem, o bom é isso. E hoje ainda dei o recado, eu falei: todos querem mesmo, porque senão não adianta fazer um investimento que a gente está fazendo se a pessoa não está preparada ou não quer, mas todos querem e querem muito. Então, é um investimento alto, né, que a gente está fazendo, mas eu acredito que é a melhor forma que tem de reter os talentos e também distribuindo o lucro. A partir do momento em que todas as pessoas têm com muita clareza qual é o objetivo da empresa, qual é o lucro dela, quanto é que é distribuído e como é que é, e todos têm acesso a isso, eu acho que é uma forma de reter talentos também. Obrigado. Pergunta para Cristiana. Tantas empresas, Cris, tantas criações, vendas depois, como que faz para cuidar do desapego? Isso é um capítulo importante, né? Como que você cuida disso e como que você faz para tirar o emocional, vender e realizar as suas empresas? Olha, não sei se é muito fácil, eu sou pisciana. Eu também. Pisciana é um bicho meio apegado às coisas. Então, eu acho que nunca você desapega de vez, eu continuo acompanhando assim, meio de longe. Mas todas as vezes que eu vendi, eu achei que era importante para a empresa. Eu acho que para as pessoas era importante, para a empresa era importante. A venda da Fitoervas, que foi talvez a mais difícil, porque tinha 12 anos de construção do negócio até vender. A empresa foi vendida para uma multinacional americana, um laboratório, e ele ia colocar Fitoervas no mundo inteiro. Então, era como se eu estivesse vendo um filho assim, ir morar fora. Sabe como é que é? Sei lá, eu, pelo menos, me convenci disso e acabou não acontecendo, by the way. Mas isso é um outro capítulo. Eu acho que não é muito fácil, não, se desapegar. É um trabalho difícil. Legal. Lala, tem uma outra pergunta aqui. Quem que fez a pergunta não colocou o nome, mas ela perguntou quem que foram as pessoas que tiveram por trás, né, do começo e como que foi essa ajuda, né? Se ela foi mais informal, se foi a sua família, você comentou bastante disso, isso é legal, mas quem que teve do seu lado desde o começo aí e continua até hoje? Conta um pouco isso para a gente. Então, na verdade, quando eu falei que eu ia fazer um blog, minha família nem sabia o que era isso. Eles deram risada. Eu lembro que eu contei durante um almoço, eles: que ridículo, o que é isso? Mas, depois de um tempo, minha mãe, meu marido, todo mundo começou a curtir, entendeu? E daí, logo em seguida, vocês veem que eu sempre recorro à família, né? Eu chamei a minha irmã, que também sempre esteve comigo. Ela entrou no 6º mês, eu acho. O meu marido sempre apoiou também. Ele falava: não, eu acredito super. Ele chamava de bloguinho. Ele falava: acredito super no bloguinho, não sei o que, vai dar certo. Mas, na verdade,
Foi assim, ele falou isso depois de um tempo, porque no começo, quando eu criei, era um passatempo, sabe? Ninguém estava levando muito a sério. Era um diário virtual, onde eu escrevia dicas. Na verdade, meu foco era a faculdade de Direito. Ninguém levava muito a sério isso. Depois, com o tempo, que foi indo mesmo. E quando a minha irmã virou minha sócia, a gente chamou uma pessoa para ajudar a gente, que está até aí, que é o Gabriel Campaner, que hoje em dia é ele que cuida do layout do blog, dos nossos anúncios, mas somos só nós 3 mesmo. Eu que escrevo conteúdo junto com a minha irmã, a gente não tem nenhuma estagiária, nada. Como eu contei, a gente até tentou uma vez, só que não dava certo, porque ela escrevia mais posts sobre tendências. E as pessoas não gostavam mesmo, elas queriam saber mais sobre o dia a dia, sobre look, sobre minhas dicas, então acabou que não deu certo. Tá bom. Uma pergunta para a Carol. O Bruno Ghisoni, Carol, comentou que ele trabalha numa gestora de recursos, onde eles são em 40 homens e nenhuma mulher. E que eles estão tentando contratar uma mulher. Acho que o RH não está funcionando muito bem lá, né? Tem essa também. Cadê o Bruno? Olha o Bruno ali. Ó. Você acha que isso está mudando? Você acha que é uma tendência? Isso está mudando? Tá. Eu acho que sim. Até como a gente vê a população feminina nas faculdades, hoje a mulher ela é grande maioria em uma boa parte dos cursos, tirando os tradicionais engenharia, mas enfim. E eu pessoalmente vejo muitas, onde todas as gestoras que eu vou falar, os bancos, sempre tem uma mulher na equipe. Eu tenho pessoalmente muitas amigas que trabalham no mercado financeiro, tem uma que está aqui. É muito bacana, chegam a cargos altos. Eu não sinto muito um bloqueio no mercado financeiro, do meu ponto de vista, que é de uma pessoa que está de fora, né? Mas eu não vejo isso. Eu vejo que tem cada vez mais espaço e a mulher está cada vez mais preparada para assumir esse tipo de cargo. Tá bom, obrigado. Sônia, queria fazer mais uma pergunta. Como você consegue conciliar a sua empresa, né, o tamanho da Dudalina, e também com essa agenda de Lead Futuro, a BIT, essa relação, né, das entidades de classe? Se puder comentar a importância disso para o futuro do empreendedor também. É o Lead Mulher. Eu também não sei como é que eu consigo, não. Mas eu sei que amanhã eu tenho Lead Mulher, amanhã à noite, e sexta-feira eu vou para Recanto Maestro, a 30 quilômetros de Santa Maria, fazer uma palestra junto com a Luísa Helena Trajano e com a Ana Paula Padrão. Eu durmo pouco, trabalho muito e estou sempre ligada. Então, e tenho uma grande equipe também. Então, eu acho que e fazer parte disso, que todas essas instituições que eu faço parte, todas são muito importantes. E eu me sinto muito honrada de fazer parte. Então, fica difícil, às vezes, dizer não. E palestra, então, eu saí daqui, eu já sei que eu vou ter uns 4, 5 pedidos para fazer palestra. Eu não consigo fazer realmente o tempo todo, mas é muito interessante porque interagir e contar uma história sempre dá um reconhecimento. Principalmente, com isso, eu homenageio, para mim, a principal pessoa da minha vida, que foi a minha mãe. Obrigado, Sônia. Presidente, está vendo o sucesso que está sendo o nosso evento hoje, né? Mulheres empreendedoras. Você que, no dia a dia, né, interage com tantas mulheres chefes de Estado, nossa presidente Dilma aqui, eu queria que você comentasse um pouco, né, do que você está sentindo aí, né, desse crescimento das mulheres aí, e o pessoal está ansioso para conhecer e escutar suas palavras aqui. Obrigado, Silvinho. Bom, boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado pela presença de todos aqui nessa noite, especialmente a Cris, a Carolina, a Lala e a Sônia. E quero dizer que eu gostei demais, viu, Silvinho? Você está de parabéns, CJE está de parabéns por esse evento, não só pela enorme presença, mas pela simpatia desse evento. Gostei demais. Eu tenho um compromisso agora às 9 horas e já me mandaram uns 2, 3 bilhetes que eu devia ter saído, mas eu estava realmente muito impressionado e gostei demais de tudo que eu ouvi aqui. E, na verdade, tudo que nós ouvimos em relação à crença, à fé, a acreditar no negócio, a focar, a
lógico, há muito trabalho, a inovação, a tecnologia, aproveitar de oportunidades, tudo aquilo que se falou aqui em relação a evitar o endividamento, arrumar investidores, parceiros, enfim, tudo isso é muito correto. A visão de todas vocês são visões muito corretas. A Sônia, que eu conheço muito bem e há bastante tempo, uma confecção de camisa não foi fácil sobreviver. O Brasil passou fases de muita dificuldade. A Dudalina não sobreviveu. A Dudalina cresceu, deu um exemplo, como ela explicou aqui, uma empresa hoje que tem 2.300 empregos, foi para o varejo, tem 70 lojas, enfim. E dessa forma simpática que ela apresentou aqui, o respeito, o exemplo que sempre foi de uma família maravilhosa, uma família com a matriarca, que sempre todos respeitaram tanto, e com tantos filhos e todo mundo muito unido, apesar que um agora já tem a concorrência com outro, enfim, mas tudo isso faz parte da vida. Então, realmente, tudo isso que eu vi aqui, há um ponto em comum, e você, Lalá, é uma ótima oradora em público, viu? Pode estar certo disso. Carolina, eu vou convidar para aprimorar o conhecimento da minha mulher em fazer orçamentos, que ela está precisando. Eu até me lamentei na hora que você estava falando, que pena que eu não trouxe ela hoje aqui, mas eu vou fazer essa aproximação. Mas há alguma coisa em comum em todas vocês. Vocês todas são guerreiras que acreditam no Brasil e trabalham muito, porque nada acontece sem querer, nada acontece sem dedicação, sem alma, sem fé para valer, não é? E tem tudo a ver, por isso que eu fiquei muito impressionado com tudo que eu vi aqui, porque esta é uma casa de guerreiros, é uma casa de guerreiros e de guerreiras que realmente também acreditam no Brasil, que lutam pelo desenvolvimento do Brasil. Aqui, essa casa representa 150 mil empresas que dão 3 milhões de empregos diretos. Essa casa, nós defendemos a redução da conta de luz, defendemos a redução dos custos, dos impostos sobre produtos da cesta básica, a modernização dos portos, a redução de impostos, mas o que é mais gratificante aqui é o trabalho que fazemos direcionado às pessoas. Nós temos 1 milhão de alunos por ano nas escolas do Senai, nas escolas do SESI, que são escolas da indústria, na formação básica, no ensino técnico, nas faculdades, ensinos superiores. Estamos inaugurando escolas todas as semanas, são 100 novas escolas, com ensino em tempo integral, as crianças chegando às 8 horas da manhã, ficando até às 5 da tarde, aprendendo na sala de aula, aprendendo nos laboratórios, mas também aprendendo na quadra de esporte, nas atividades culturais, na boa alimentação, e nós acreditamos nisso. Pegar uma criança de 6 anos e dar a oportunidade de 9 anos de ensino fundamental em tempo integral, mais 3 anos de ensino médio de qualidade. Quando essa criança tiver 18 anos, esse jovem de 18 anos, ele está preparado. Ele tem a base, tem ensino básico, ele já tem um curso técnico que ele tem a possibilidade de fazer junto com o 2º e 3º ano do ensino médio. Ele tem saúde, porque ele se alimentou bem, praticou esportes, e a indústria tem essa grande preocupação. Nós temos 250 mil alunos no SESI de São Paulo e 750 mil alunos com 1 milhão de matrículas no Senai de São Paulo. E 15 faculdades, enfim. Os investimentos nossos este ano serão em torno de R$1 bilhão em novas escolas, laboratórios. Então, tem tudo a ver, todos nós aqui temos uma visão comum, a visão do bem do Brasil, do bem das pessoas. Nós todos nos preocupamos em dar oportunidade às pessoas, enfim. E não há melhor oportunidade, não há forma melhor de você dar oportunidade igual às pessoas que através do conhecimento, da educação. Essa é a forma de uma pessoa se emancipar mesmo, através do conhecimento. É a forma da pessoa crescer e ter oportunidades. Então, a indústria, nós aqui discutimos muito juros, câmbio, comércio exterior, tecnologia, inovação, redução de impostos e tudo, mas o que é muito gratificante e toma muito do nosso tempo é o forte trabalho que nós fazemos direcionado às pessoas, na educação, na formação profissional, no esporte, na cultura. Temos a nossa orquestra
a Baquiana SESI São Paulo, regida pelo João Carlos Martins, que toca aqui na periferia de São Paulo e toca no Lincoln Center, em Nova York. A última apresentação estava sexta-feira em Ourinhos, fez uma apresentação, tinha quase 2.000 pessoas. Enfim, não quero me alongar, mas quero dizer que eu realmente fiquei muito feliz. Eu parabenizo todas vocês pelo esforço, pela batalha, pela visão correta que têm, e é isso, vocês são grandes exemplos. E eu fiquei muito feliz de vocês estarem aqui e quero que vocês todos se sintam aqui da casa. A Sônia já é da casa, mas que você, você, Cris e Carolina, que vocês aqui, nós temos o grupo de jovens, mas temos outras áreas também, e participem aqui, que assim eu também estendo o convite a muitas das pessoas, dos jovens que estão aqui hoje, que participem. Esta casa ela tem uma preocupação e é bem aberta às questões brasileiras. Isso nos deixa muito felizes. E, sem dúvida nenhuma, também não há restrições, não é uma casa fechada, é uma casa aberta. Todos os nossos conselhos, se algum dia aqui for uma casa só de industriais, hoje é uma casa de industriais, sim, mas é uma casa que está aberta, através dos conselhos, comitês, departamentos, a pessoas da sociedade, a especialistas, a magistrados, a embaixadores, a diplomatas, enfim. Então, eu quero dizer que a jovens, a mulheres, a homens, até acho, viu, Sônia? Me lembrei, quando você estava comentando, aquela cena da Abit, quando você falou, aí você em seguida falou, realmente foi uma coisa diferente. E eu tive a satisfação de ser a renovação lá na Abit, porque depois houve uma renovação lá e eu vim como renovação e assumi a presidência e, graças a Deus, pudemos fazer um bom trabalho lá. E esse trabalho na cadeia têxtil de confecção, pela importância dessa cadeia produtiva, que propiciou a condição de eu aqui ser eleito presidente da Fiesp como um candidato de oposição, que também era uma coisa diferente. A Fiesp tem uma tradição de um candidato situacionista e não de oposição. Então, fui eleito com 60% dos votos e reeleito com 99,5% dos votos aqui na nossa casa. Então, enfim, não vou me alongar, mas muito obrigado a vocês todos. Silvinho, parabéns por esse evento. A todos que estiveram aqui, muito obrigado pelas suas presenças. E, enfim, e vamos em frente, que o Brasil é um país maravilhoso, com muitas oportunidades, nós temos que acreditar nelas, dedicar, muito trabalho e vamos ter sucesso, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos.